tarde, Igreja Rio. Boa tarde. Que a paz do Eterno possa inundar os nossos corações. Obrigado, essa banda maravilhosa. Vamos aplaudir esse pessoal aí, gente. E aí, vocês perceberam que a gente tem voz nova aí, né? Miriam, já tem fã aqui e tudo mais. Obrigado. Eu vou explorar o tecladista hoje aqui. Vou pedir para ele fazer um fundo musical. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, eu tenho um amor descarado pelo teclado. Só que a gente só tem um tecladista, né? Então, é raro a gente ter um tecladista. Quando ele vem, eu digo assim, ó, tu vai trabalhar dobrado. Então hoje ele vai ser castigado durante toda a mensagem. Ele vai tocar aí um fundo musical bem suave. Eu vou aproveitá-lo um pouco mais hoje. Vocês estão bem? Tudo bem? Que bom, que bom. Glória a Deus. Há alguém entre nós nos visitando, nos conhecendo, vindo pela primeira vez nesse lugar? Levante sua mão se você está vindo pela primeira vez. Que maravilha. Continua com a sua mão levantada. Nossa equipe da integração vai até você agora te cumprimentar. Persevera. A gente vai chegar até você. Creia. Isso aqui já é um teste para você testar sua fé. Maravilha. Tem mais gente ali atrás. Se você não recebeu ainda o folhetinho, levanta sua mão se você não recebeu ainda. Esse é um ótimo momento para a família Rio sair do seu lugar, dar um abraço nessas pessoas, essa bagunça gostosa e santa. Recebam esses que estão vindo pela primeira vez, em nome de toda a nossa igreja. Um abraço caloroso, represente-nos. Alegria tê-los conosco. Voltem mais vezes. Glória a Deus, venham mais vezes, sejam bem-vindos. Maravilha. Deus abençoe todos vocês. Se você está vindo pela primeira vez, eu gostaria de convidar você a vir até aqui na frente. Brincadeira. Assustou, né? Ficou nervosa agora, né? Mas eu queria de fato convidar você a, no final da celebração, passar no balcão da integração lá atrás. Temos uma lembrancinha especial para você. Queremos muito te acolher, dizer um pouco da nossa igreja, do nosso sonho, explicar para você um pouco melhor a visão que Deus nos deu, tirar dúvidas. Então, se você puder, passa lá, nós queremos ter o seu contato. Seria uma alegria recebê-los pós-culto no balcão da integração que fica à sua esquerda, na saída. E certamente você vai ser muito bem acolhido lá. Se você tem uma Bíblia, ou se você tem um celular com a Bíblia, abra ou ligue a sua Bíblia. Vamos ler um texto juntos lá no Salmo de número 126. Salmo de número 126. Dos Salmos, esse é um dos meus preferidos. Salmo 126. Eu disse na semana passada e vou repetir, se você não tem um aplicativo da Bíblia no seu celular, esse não é um smartphone, esse é um stupid phone. Então, por favor, instale um aplicativo da Bíblia no seu celular para que você possa acompanhar conosco sempre que você não estiver com a Bíblia na sua mão. Salmo de número 126. Todos acharam? Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Tu já falaste conosco através dos louvores, mas queremos muito ouvir a Tua voz. Deus, de minha parte eu não tenho nada a oferecer. Pelo contrário, eu também preciso muito da Tua presença. Mas a Tua palavra, Senhor, é suficiente. Basta uma só palavra, Pai,
Dá-nos a tua palavra. Para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então ministra no nosso coração de modo muito especial, que os nossos olhos, ouvidos e coração estejam atentos a tudo aquilo que tu queres nos comunicar. Não permita, Senhor, que o nosso coração se distraia por nada, mas que agora possamos entrar na tua presença e ouvir o que tu tens para nos ensinar. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse ano será a segunda vez que eu vou ministrar nesse texto. A primeira vez que eu ministrei foi lá em janeiro. Mas hoje eu gostaria de falar desse texto por uma nova perspectiva. A palavra do Senhor se renova. A cada dia há algo novo da parte do Senhor para nós. E eu sei que Deus vai tocar o nosso coração. E eu sei que essa noite será muito especial para cada um de nós. Amados irmãos, esse texto tem um contexto muito interessante. Desde Josué até os reis, até a divisão dos reinos, o povo de Deus, o povo de Israel sempre esteve inclinado a outros deuses, sempre esteve inclinado a fugir da presença do Senhor. E esse pecado foi alertado inúmeras vezes. Profetas se levantavam, mas sem sucesso na sua pregação. O fato é que a consequência do nosso pecado sempre vem. E não foi diferente com o povo de Israel. A consequência daquele pecado atingiu o povo. E Deus permitiu que aquele povo voltasse ao status de escravos. Você lembra bem que Moisés tirou o povo do Egito, porque esse povo ali estava cativo. E agora, depois de tudo que Deus tinha permitido que eles vivessem na terra prometida, agora eles estavam voltando à condição de escravo. E ali eles vão para a Babilônia. Aliás, o reino do norte foi destruído pelos assírios e o reino do sul pelos babilônios. E ali eles passam 70 anos numa condição terrível, oprimidos, muitas vezes angustiados. E se você quer entender um pouco mais o contexto desse texto, é só você avançar algumas páginas da sua Bíblia e chegar ao Salmo 137, que apesar de estar um pouco depois da sua Bíblia, tem um contexto anterior ao Salmo 126. Aquele povo viu a cidade santa, a Jerusalém tão amada, ser destruída. Os muros foram derrubados, o templo foi devastado, os jovens foram levados escravos. E agora eles estavam lá, cativos na Babilônia. E eles escrevem o Salmo 137, que diz assim: junto aos rios da Babilônia nós nos assentamos e choramos, com saudades de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas, ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edonitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. Olha só, aquele povo que era conhecido por ser um povo festivo, um povo extremamente musical, e cada salmo desse que nós lemos eram melodias belíssimas, poesias incríveis. Mas quando eles chegam na Babilônia, eles aposentam os instrumentos. E aqueles opressores diziam: vocês não são de cantar? Vocês não gostam de louvores? Então cante para nós uma das canções de vocês. 70 anos de opressão. Mas depois de 70 anos, e já havia sido profetizado 100 anos antes, Deus levantou a Ciro, que da noite para o dia, sem nenhum esforço do povo, sem nenhuma rebelião, sem nenhum ensaio de atitude do povo de Israel, Ciro levantou-se e por decreto liberou o povo.
Imagina você dormir escravo e acordar livre. Uma nova geração tinha surgido naquele lugar. Muitas pessoas tinham nascido na condição de escravos. Você consegue imaginar a alegria? A alegria era enorme. Aqueles estavam celebrando, eles estavam gritando, eles estavam felizes. O texto começa nesse contexto. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Eugene Peterson, que traduz a Bíblia na versão A Mensagem, ele põe esse texto de uma forma interessante. Ele diz assim: parecia bom demais para ser verdade. Você já viveu uma situação assim? Onde você não tinha expectativas nenhuma, não esperava nada acontecer, e de repente, pum, Deus manda algo que cai no seu colo sem nenhum esforço da tua parte, e você começa a dizer: ei, me belisca aqui, será que eu estou sonhando? Tá bom demais para ser verdade. E aquele povo agora começa a voltar para Jerusalém, voltar para suas casas, para sua terra. E quando eles fazem o caminho de volta, eles vão celebrando o Senhor, eles vão cantando, e esse poema que acabamos de ler começa a ser composto aí. Mas depois eles chegam a Jerusalém e percebem que ali não havia pedra sobre pedra, que não havia um templo para adorar. Os lugares onde eles haviam plantado agora era deserto. As casas estavam todas derrubadas. Não havia mais cidade, apenas uma grande ruína. É interessante que é nesse período, por exemplo, que surge Neemias na reconstrução dos muros. E se você observar o capítulo 2 de Neemias, você vai perceber que ele começa a fazer um exame, um diagnóstico daquela cidade. E a Bíblia diz que o cavalo de Neemias não conseguiu passar, tamanho era o monturo. É nesse período também que surge Esdras, empenhado na reconstrução do templo. Quando eles chegam diante daquela realidade, perceba, o tom do salmo muda. Aquilo que era festa, aquilo que era sonho, aquilo que era alegria intensa, de fato grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, aquilo tudo muda. E agora eles começam a dizer: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Percebe que aquilo que era alegria agora passa a ser um clamor. Esse texto que nós acabamos de ler, ele está dividido em 3 partes: o passado, o presente e o futuro. Assim como a nossa vida, a nossa história está dividida nesses 3 tempos. E o Salmo nos ensina a olhar para cada tempo da forma certa. É interessante que eles olhavam para o passado com gratidão. Você pode olhar para o seu passado com amargura, ou você pode olhar para o seu passado com gratidão. E talvez você diga: ah, Thomas, você está falando de passado e gratidão porque você não conhece a minha história. Você não sabe o que eu passei, não sabe o que eu sofri, não sabe o que eu tive que enfrentar. Não posso mudar o meu passado. Essa é uma verdade parcial. Como assim, Thomas? Então você está querendo dizer que pode mudar o passado? Sim, de certa forma. Preste bem atenção. Aquilo que você chama de passado não é o seu passado. Aquilo que você chama de passado é uma seleção de fatos que você memorizou. Você não lembra de toda a sua história. Você não lembra de todos os detalhes. Algumas coisas da tua história te marcaram. E você colocou nelas um significado. Você olhou para aquela cena e deu a ela um significado. De modo que o que você chama de passado é uma seleção de fatos memorizada e significada por você. Se você descobre
que o seu passado não foi só aquilo. E se você consegue dar um outro significado à tua história, embora o teu passado não tenha realmente mudado, ele muda para você. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Uma vez, um jovem, num processo terapêutico, disse assim: Thomas, eu estou descobrindo algo muito interessante, que a minha história não é a história que eu sempre contei. E quer saber de um negócio? A minha mãe, que era fria, que era rude, que era insensível diante das nossas necessidades e até de certa forma opressora, sabe, a minha mãe teve um papel fundamental na minha história, porque Deus usou a minha mãe para aos poucos ir me preparando para as lutas que virão, e hoje eu sou um vencedor porque Deus me forjou na luta. Eu sou nascido na opressão e aprendi a lidar com isso, e hoje eu venci. Você pode olhar para o passado com gratidão ou com amargura. Você pode escolher reclamar ou você pode escolher adorar. Eu gosto dos hinos antigos. O pessoal diz por aí que as novinhas são as melhores, mas para mim, as músicas antigas, gente, músicas antigas são as melhores. Parecem com mais letra. E tem uma delas que eu lembro bem na minha infância. Dizia assim: quantas bênçãos, diga quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. É que o ser humano tem uma tendência a colocar os olhos na dor, na ausência. Mas tanta coisa boa aconteceu no seu passado. Talvez hoje o meu convite para você é olhar para trás com gratidão. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aquele povo aprendeu a olhar o passado com gratidão, mas aquele povo também aprendeu a olhar o presente com fé. Você pode escolher entre o medo e a fé, mas um é a antítese do outro. Quando a fé entra pela porta, o medo sai pela janela. A versão, linguagem de hoje, traduz a expressão não tenha medo da seguinte forma: não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Thomas, mas o que é fé? Ah, meu amigo, minha amiga, fé é a sublime consciência de saber que Ele está no controle, mesmo que os nossos olhos não consigam enxergar. É a graça de aprender a dar um passo para Deus colocar o chão. Fé é andar no absurdo de ouvir a voz de Deus e caminhar e marchar em direção ao mar que ainda está fechado. Fé é a consciência de que se pode agradar a Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós andamos com Ele, andar com Deus é viver de fé em fé, é ver o céu se abrir e o impossível acontecer. Talvez alguns aqui hoje precisam mudar a forma de enxergar o seu presente. Talvez alguns aqui Deus está chamando para dar um passo quando você ainda não vê o chão. Fé. Fé. Quando esse texto nos traz as torrentes do Negueb, ou aqui na NVI, os ribeiros do deserto, não fica claro para nós o que é tão precioso. Eu nunca fui a Israel, pretendo ir um dia. Inclusive tem um amado irmão aqui que está organizando uma viagem para Israel, caso vocês tenham interesse. Levanta a mão aí, Adelson. Então ele está organizando aí uma viagem para março de 2018. Eu nunca fui, acho que também não vai ser dessa vez, mas se você for ao deserto do Negueb, você vai ver uma coisa muito interessante. Você está ali super empolgado porque está pisando na Terra Santa, no seu carro,
E de repente no meio do deserto você encontra uma placa: cuidado, inundações. Agora, se você está no meio do deserto, um deserto pedregoso, e encontra uma placa que diz cuidado, inundações, o que você ia dizer? Eu aprendi lá na FUNASE uma expressão e eu não consigo pensar numa outra. Eu ia dizer assim: qual foi o comédia que botou essa placa aqui? Quem foi o comédia que inventou essa palhaçada? Eu estou no meio do deserto e esse lance de inundações. Sim, mas é fato. Porque em alguns meses do ano, em algumas semanas do ano, Deus faz a chuva chegar nas montanhas e aquela água começa a escorrer e vira um rio. Você não vê a chuva, ali não há um pingo de água sequer, mas o rio começa a vir na direção do deserto. Há uma mensagem preciosa de Deus para você. Eu sei que aqui muitos estão enfrentando um deserto, mas por fé, veja o rio que está vindo. E aquele rio vem, e ele vem trazendo vida. Sabe por quê? Porque aquele deserto foi semeado durante todo o ano. Pássaros sobrevoam, as sementes caem, e parece que já não há mais potencial de vida naquelas sementes. Parece que elas não vão mais florescer. Mas é engano nosso. Porque quando aquelas águas passam no deserto do Negueb, elas vão transformando o deserto em manancial. Na vida a gente precisa entender a graça de semear no deserto e esperar a chuva de Deus. Eu sei que tem gente aqui que está semeando no deserto, mas a chuva de Deus virá e você não vai ver. Não vai chover em cima de você, mas o Senhor vai mandar. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? E aí no outro dia, se você passar um pouco depois desse momento, você está no seu carro, encontra uma placa, e a placa diz assim: deserto do Negueb. E quando você ergue a sua cabeça, tudo que você encontra é um belo jardim, um pasto verde, pássaros sobrevoando. E aí você diz assim: quem foi o comédia que botou essa placa aqui? Deserto que nada. Deixa eu me dizer uma coisa para você: não é a avaliação dos outros que vai dizer se você está no deserto ou no jardim. Não o que as pessoas pensam, comentam, é quem Deus é e o que Ele faz na sua vida. A diferença entre o deserto e o jardim é apenas a chuva que Deus manda quando quer. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Mas quando eles chegam diante de Jerusalém, eles percebem que ia ser muito esforço. Não ia ser fácil. O lugar estava destruído. Então eles clamam a Deus e dizem: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. E então eles vão para um outro estágio, que é o tempo futuro. E eles mudam mais uma vez o tempo do verbo. Ele diz: grandes coisas o Senhor fez. Depois ele diz: restaura, Senhor, presente. Mas agora eles dizem: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Você pode olhar para o seu passado com gratidão, pode olhar para o seu presente com fé, e pode olhar para o seu futuro com esperança comprometida. O que é esperança comprometida? Esperança comprometida é aquilo que toma o seu coração e lhe faz caminhar. Para de esperar um milagre de Deus sentado. Coopere com aquilo que Deus vai fazer. Saia a semear.
Eu sei que muitas vezes Deus vai ter que nos ensinar a semear no deserto e a regar as nossas sementes com lágrimas. Aquele povo que antes estava empolgado, feliz por conta da libertação, agora está plantando e chorando. Você consegue imaginar a cena? Eles saem no primeiro dia depois de chegar em Jerusalém, começam a lançar a semente, e eles são tristes, e aquele pingo escorre dos seus olhos e rega a semente. E eles começam a dizer: Senhor, nós vamos semear, Senhor. Está difícil, a gente vai semear. É trabalhoso, mas a gente vai semear. Sabe, não permita que as suas lágrimas atrapalhem a sua semeadura. Há muita gente que para de semear e vai chorar. Não. Ninguém disse para você que ia ser fácil. Ninguém te disse que ia ser fácil. Mas há um mistério precioso de Deus nessa palavra, porque o choro te acompanha na ida, mas a alegria vem na volta. Você vai lançando a semente chorando. Você vai lançando a semente chorando. E é difícil. Você vai lançando a semente chorando, mas você volta com júbilo. Com júbilo trazendo os seus feixes. Agora, eu quero fazer você olhar para esse texto de uma forma diferente. Eu queria aplicar esse texto à nossa vida como igreja, como discípulos de Jesus. Porque, embora não pareça, esse texto tem tudo a ver conosco. A Bíblia diz que aquele povo estava cativo, preso. E observe bem, essa era a nossa condição. Nós estávamos presos, agrilhoados no nosso pecado. A Bíblia nos diz inclusive que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. A nossa salvação não é fruto de um esforço nosso, assim como o povo de Israel não fez nenhum esforço para ser livre. Sabe, assim como o rei Ciro se levantou e agiu com piedade sobre o povo de Israel, o rei, e não o rei Ciro, mas o rei Jesus, se levantou com graça para cada um de nós, e Ele nos libertou. E a salvação é isso, é aquilo que é total iniciativa de Deus para conosco. Por vezes a gente usa algumas nomenclaturas erradas e há de ter compreensão com alguns, mas deixa-me dizer uma coisa para você: não é você que aceita Jesus, é Ele quem te aceita. Outro dia eu encontrei um cara super orgulhoso que diz assim: me converti, eu mudei a minha vida. E eu fiquei pensando assim: não é você que se converte, é Ele quem converte você, é Ele quem muda a tua história. Nós estávamos presos no nosso pecado, na nossa condição, e Ele levantou-se com amor para cada um de nós e nos resgatou da escravidão. Ele fez todo o trabalho por nós. Sabe, lá na cruz do Calvário, Jesus traz uma palavra muito interessante. No grego tetelestai, essa palavra tem um significado muito amplo, mas há algo precioso aqui. Quando naquela época os criminosos eram presos, se fazia uma lista de crimes e se colocava ali a pena deles num escrito de dívida, e colocavam aquilo no umbral da porta do seu cárcere, e até o último dia eles iam ficar ali pagando a sua sentença. Mas no último dia, o carcereiro vinha, abria a grade,
Ele saía e o carcereiro carimbava naquela folha: Tetelestai, está pago, está consumado. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele abriu as grades do pecado. Ele nos resgatou do império das trevas. Ele foi o nosso grande Moisés. Ele foi o nosso grande Ciro. E na cruz do Calvário Ele olhou para mim, olhou para você e disse: está pago, está consumado, não há mais débitos. E a porta da liberdade se abriu. A Bíblia nos diz que foi para a liberdade que Ele nos libertou. Nós somos livres em Cristo Jesus, já não somos mais escravos. Já não somos mais escravos. Mas quando nós somos libertos em Cristo, uma coisa interessante acontece. Os nossos olhos se abrem. E preste bem atenção, quando Paulo vê aquela forte luz que o cega, ele passou um tempo cego fisicamente, mas ali os seus olhos espirituais se abriram. A pior de todas as cegueiras é a cegueira espiritual. Alguém está me ouvindo aqui hoje? C.S. Lewis diz: eu creio em Deus como eu creio no sol. Não porque eu vejo, mas porque a partir dele eu também vejo com ele todas as coisas. Quando nós entendemos Jesus, quando nós entendemos a graça, tudo mais na nossa vida fica claro. Tudo mais ganha um novo significado, um novo sentido. E então a gente volta para casa feliz da vida como quem sonha. E a gente começa a celebrar: Jesus me libertou, eu sou nova criatura, glória ao Senhor. E aí quando a gente chega no trabalho, quando a gente chega em casa, a gente começa a ver que tem muita coisa à nossa volta em ruínas. E aquilo que era uma grande alegria passa a tomar o espaço no seu coração. E pedidos começam a surgir. Ela não é assim: Senhor, visita o meu marido, aquele traste, salva ele também, senão o negócio vai ser difícil. Ô Pai, Tu és Deus de milagre, vai, Senhor, no campo missionário que é a minha sogra. Tu és o Deus que criou até as serpentes, então faz algo. Brincadeira, gente. Eu amo minha sogra, não está aqui. Mas sabe, a gente começa a ver tudo à nossa volta como ruína. E começa a clamar. E a gente percebe que o reino de Deus ainda precisa ser implantado em diversos locais da nossa comunidade. Que nós somos os agentes da implantação do reino de Deus. E que não somente a gente faz uma reza: que seja feita a Tua vontade, venha o Teu reino, aqui na terra como no céu. Mas nós somos aqueles que vão levar o reino de Deus a diversos lugares. Preste bem atenção, hoje à tarde nós fomos uma equipe, aqui foi para Funase. E foi para Funase para levar o reino de Deus a Funase. Foi levar o reino de Deus àquele local. Aí nós dizemos: Senhor, está tudo em ruínas à nossa volta, está tudo fora do lugar. E aí Deus diz assim: você vai ficar parado? Você vai ficar parado? E você diz: não, eu vou semear. Eu vou semear. Quantos semeadores nós temos aqui hoje? Muito poucos. Quantos semeadores nós temos aqui hoje? Quando nós lemos lá em Mateus capítulo 13, verso 3, parábola do semeador, que começa assim: o semeador saiu a semear. Ele não semeia onde ele está, ele semeia lá fora. A espiritualidade não é uma semeadura feita dentro
desses nossos espaços religiosos é lá fora. É quando você chega no seu trabalho, é quando você chega na sua casa, é quando você começa a se relacionar com aqueles seus amigos da faculdade. É lá fora, saiu a semear. Mas de que semente nós estamos falando? Nós estamos falando da semente do Evangelho. Quando Jesus conta essa parábola, a semente é a palavra de Deus. Salmo 126, verso 5 diz que aquele que sai a semear e chora enquanto faz isso, volta com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, quais são os feixes? Quais são os nossos feixes? Tem muita gente por aí pensando errado e acreditando que os feixes da vitória, os feixes da graça é Deus te dar um carro novo, é Deus te dar uma casa nova, é Deus te levar para um espaço na praia confortável, uma casa maravilhosa. Olha, meu amado irmão, minha amada irmã, esse definitivamente não é o feixe que Deus está dando para você. Se Deus te deu uma casa na praia, glória a Deus, saiba que essa casa não é sua, portanto chame o pastor para curtir contigo. Se Deus te deu um carro novo, aproveita para dar carona no pessoal da banda que sai tarde aqui, às vezes não consegue pegar ônibus. Dá um sentido maior para aquilo que você tem. Mas sinceramente, os feixes do qual a palavra nos diz não são esses bens materiais. Sabe quais são os feixes que nós temos colhido? Vidas transformadas. Vidas transformadas. Às vezes eu me encontro com uma sala e a gente começa a conversar, bater um papo. E às vezes a nossa conversa é assim: rapaz, sabe quem se converteu? Ciclano de tal, aquele cara era ateu, bicho, está hoje aqui na igreja, empolgado até dar o dízimo. Oh, sabe aquele casal que tinha acabado de separar, tá uma desgraceira só? Deus restaurou aquele casamento e usou um pequeno grupo para isso. Louvado seja Deus. Outro dia um adolescente me ligou dizendo assim: acabei de tomar decisão por Cristo. Eu comecei a pensar: rapaz, esse cara foi para uma igreja, sim, o pastor pregou, talvez mais fervoroso, mas tais onde? Perguntei para ele. Ele falou assim: estou no meu quarto. Eu falei assim: ah, então o pastor foi lá fazer uma visita pro cara. Eu falei assim: não tem ninguém aqui no meu quarto, só eu e o Espírito Santo. Quem crê que Deus não depende de nós para fazer a obra? Amém. Tem sido uma caminhada de feixes de vidas transformadas. Muitas vidas transformadas. Outro dia uma pessoa chegou e disse para mim assim: olha, tem 20 anos que eu estou em igreja. Pessoal, agora eu entendi o Evangelho. Isso é o salário daquele que lança semente e chora, mas não para. Quando a gente trabalha para Deus, nós lançamos a semente e Ele faz brotar. Sabe, amados irmãos, hoje nós podemos olhar para o passado com gratidão, olhar para o presente com fé, olhar para o futuro com esperança. Se você anda preocupado acerca do seu futuro, deixe-me dizer: Deus já está lá. Deus já está lá no seu futuro. Eu gosto do Salmo 23 que diz: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ele está lá, te esperando lá. Então planta a semente. Agora eu quero caminhar para o final e dizer para vocês o seguinte: quando nós começamos essa igreja, há 2 anos atrás, eu lembro que nós sonhávamos num pequeno grupo, éramos 5 casais, nos reunindo para orar, buscar a Deus e entender o que Deus estava querendo de nós. E quando nós fizemos o nosso primeiro culto público, a minha expectativa é de que aparecessem 20 pessoas. E aí fomos surpreendidos. Tinha ali 60, 70 pessoas.
Eu lembro que quando o culto acabou, nós saímos vibrando e dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ficamos como quem sonha. Rapaz, é verdade mesmo, é bom demais para ser verdade. Glória a Deus. Mas o tempo vai passando e as dificuldades vêm. As lutas aparecem, surgem aos montes. Ainda assim Deus foi dando vitórias e mais vitórias. E as pessoas começaram a se agregar e vidas sendo transformadas. E a gente começou a colher os frutos da semeadura. E aí um dia uma pessoa falou assim: rapaz, esse lugar está muito apertado, bicho. Dá mais para ficar aqui não. Eu passei aqui na frente. E aí resolvi entrar porque vi uma placa que dizia alugas. Entrei e perguntei à pessoa assim: olha, você sabe por quanto estão alugando esse imóvel aqui? E aí o camarada respondeu e disse o valor. Quando ele disse o valor, eu desanimei na hora. Eu falei assim: deixa quieto. Ele falou: não, mas toma aqui o telefone do dono. Eu falei: não quero o telefone do dono, isso aqui não é pra mim não, tá amarrado, repreendo. Isso aqui não é o que Deus quer pra gente não. Fui embora. O tempo passou e depois, às vezes nós pastores, a gente tem que ter fé, entendeu? Mesmo quando a gente não tem fé, o irmão chega assim: crê? Não, a gente crê. Eu voltei aqui, tempo depois, e é interessante como Deus faz as coisas. Os nossos recursos tinham mudado e o valor do imóvel tinha mudado. O valor do imóvel diminuiu e os recursos Deus aumentou. Mas se você me perguntasse se nós tínhamos o recurso para pagar esse imóvel aqui, eu posso te afirmar com convicção: não. Nós passamos 6 meses juntos, juntando uma grana, e essa grana pagaria 2 meses de aluguel desse imóvel. Mas nós demos um passo de fé, entramos aqui. E aí a coisa começou a acontecer e eu sei que a mão de Deus esteve sobre nós. Em cada detalhe eu posso te contar a história de cada coisa nesse lugar. E em cada detalhe teve a mão poderosa do Senhor. Um dia alguém chegou para mim e falou assim: rapaz, está na hora de fazer o segundo culto, porque está apertado. Começamos o segundo culto. O tempo passou e alguém disse: olha, por que vocês não começam o terceiro culto? Está difícil estacionar, o pessoal está reclamando, algumas pessoas estão indo embora, não tem cadeira para sentar. Começamos o terceiro culto. E mal tínhamos iniciado o terceiro culto, reunimos no conselho e percebemos: olha, temos que ir para o quarto culto, porque os feixes da graça de Deus, os feixes da graça de Deus estão sendo ampliados pelo Eterno. Ele é o Deus da seara. Então começamos o quarto culto. As pessoas diziam: olha, começa o quarto culto. Davam um chau assim. Começamos o quarto culto. Desafio enorme, especialmente para quem prega. A banda passa o dia inteiro aqui. E aí nos reunimos outro dia no conselho e começamos a ver que até mesmo 4 cultos não ia dar conta do que Deus está fazendo. Olhamos um para o outro, já cansados, dissemos assim: não, 5º culto não dá. Não matem o pastor. E aí alguém assim mais ousado falou assim: por que a gente não vai olhar uns espaços por aí? Sim, sem compromisso. E aí o pastor, né? Fé. Sim, claro, vamos, eu creio. Fomos lá. E um dos espaços que nós fomos olhar foi o espaço de um restaurante chamado Estrela do Mar, que fica na frente do Extra. Quando nós chegamos lá, eu tinha um sonho na minha cabeça de um galpão rústico, assim, simples. Eu queria uma coisa bem discreta mesmo. Quando eu entro lá, negócio mais sofisticado, tudo belíssimo. Quando eu perguntei o tamanho do espaço, ele falou assim: não, 1.600 metros, nós temos 400 metros hoje, então 4 vezes mais
do que o que nós temos. E eu perguntei o valor e ele falou assim: não, esse valor aqui, vamos acertar. Fizemos a primeira proposta. Quando nós fizemos a primeira proposta, o dono falou assim: não tem interesse nenhum. E literalmente nos desprezou, lembra, Marcelo? Nós ficamos tristes. Mas Deus é Deus que muda os cenários e transforma o deserto em manancial. E Ele foi mandando a chuva dele. E a chuva do Senhor foi alcançando os nossos desertos. Fizemos um novo contato com Ele. E é interessante como Deus mais uma vez fez da mesma forma. O valor do imóvel baixou e os nossos recursos aumentaram. Não o suficiente, bem longe de ser o suficiente. Mas sabe, meus amados irmãos, nós nos guiamos por fé. Não pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. E aí fomos a primeira vez, nada. Fizemos uma segunda proposta, nada. Fomos várias vezes lá e a palavra de Deus para nós era: Moisés foi várias vezes ao Senhor lá do Egito, Faraó. Então, a gente vai insistir aqui. E da última vez nós fizemos uma abordagem diferente, foi Marçal. A gente chegou lá e falou assim: a gente não quer falar sobre imóvel, aluguel, nada, a gente quer falar sobre Jesus. O cara nem é crente. Passou 1h30 falando daquilo que Deus estava fazendo nesse lugar, do nosso sonho, da nossa paixão. No final daquela conversa ele falou assim: quanto é mesmo a proposta de vocês? E na terça-feira tivemos uma boa conversa. E eu resolvi gravar um vídeo para mostrar para vocês o espaço e quem sabe fazer você sonhar conosco. Então, se puder alguém soltar esse vídeo aí, já pode soltar. Voltar, tá sem som. Tá sem áudio. A Igreja Rio foi um sonho de Deus. Esse sonho também inundou o nosso coração. Há 2 anos atrás, quando começamos a nossa caminhada como igreja, pudemos perceber que ela seria de grandes desafios, poucos recursos, mas muita fé. E que bom, porque no terreno do possível podemos ver milagres. Toda a Igreja Rio, junta, faz esse desafio ser bem menor. De modo que eu queria contar com você. Sabe onde eu estou agora? Eu estou no nosso novo espaço Rio. Eu olho para esse local, eu não vejo apenas um espaço. Eu vejo muitas e muitas pessoas sendo transformadas pela palavra do Senhor Jesus. Vem conosco. Quem se alegra com aquilo que Deus tem feito? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Os desafios são enormes. São enormes. Sabe, hoje no culto das 11, o proprietário desse espaço veio assinar o contrato aqui. Nós já assinamos o contrato. Oficialmente já é nosso.
foi interessante porque quando ele entrou nesse lugar, ele sentiu um ambiente diferente. A sua esposa começou a fazer muitas perguntas sobre como nós víamos o Evangelho, com o que nós críamos. E eu senti que não é sobre só um espaço ali, mas Deus também quer fazer alguma coisa na vida deles. Amém. Quando eu entro nesse lugar, e deixa-me dizer uma coisa muito clara, o que me anima não é um espaço novo, mas são muitas vidas que serão transformadas nesse novo espaço. Aleluia. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mas deixa-me dizer uma coisa para você. Quando nós fomos lá, percebemos um grande desafio. É que Deus nos deu a graça de fechar esse novo espaço, mas nós vamos ter que plantar e chorar muito. Sabe por quê? Porque ali não tem uma só privada. O antigo proprietário, o antigo dono, o antigo inquilino levou tudo o que tinha. Não tem uma pia, não tem onde lavar a mão, não tem lâmpada, uma só lâmpada no espaço não tem, uma privada não tem. E aliás, nós não temos o recurso para pagar o imóvel, o aluguel. Loucura, não? Isso não é loucura, é aquele que anda por fé verá os milagres do Senhor. Sabe o que eu tenho aprendido? Quando a gente sai do nosso terreno confortável, onde nós temos o recurso para as coisas, e vamos para o lugar onde nós dependemos totalmente de Deus, é ali que nós veremos os milagres de Deus. É no meio do deserto, muitas vezes, que Deus manda o maná. Quando nós entramos ali, vemos o tamanho do desafio. Nós não temos o dinheiro da reforma, que teoricamente deveríamos começar amanhã. Mas eu creio que o Senhor vai usar cada um aqui. Gente que sonha conosco. Hoje de manhã nós compartilhamos esse sonho. Muitas pessoas começaram a dizer: olha, esse sonho também é meu. E eu creio nisso. Não é sobre um espaço novo, mas sobre muitas pessoas que serão transformadas nesse novo espaço. Deixa-me dizer uma coisa para animar o coração de vocês. Nós cremos que os adolescentes, eles são tentados, bombardeados todos os dias. Então nós sonhamos com um espaço só para os adolescentes. E lá nós vamos ter um auditório só para os adolescentes. Cultos simultaneamente acontecendo. O mesmo para as crianças. Nós vamos ter um auditório talvez maior que esse só para as crianças, com o dobro de salas do que nós temos hoje. Quando eu entro naquele espaço, eu vejo um auditório para 500 pessoas. E eu começo a imaginar 500 pessoas chegando, ouvindo a palavra e sendo transformadas. E nós juntos, como igreja, carregando os feixes da graça de Deus e dizendo: aleluia, mais uma vida rendeu-se ao Senhor Jesus. Sonha esse sonho conosco. Vamos juntos viver aquilo que Deus tem para nós. A igreja é sempre maior que o espaço. E aquele espaço vai servir a igreja e vai alcançar muitas vidas. Essa semana eu soube que inauguraram uma estação do BRT bem na frente. Eu falei: é nada. Deus está providenciando até isso. Tem um café pronto, onde nós vamos funcionar e gerar renda para todos os nossos projetos sociais. Aliás, nós vamos ter salas para os nossos projetos sociais. Deus vai fazer grandes coisas naquele lugar. Grandes coisas o Senhor vai fazer naquele lugar. Mas nós vamos ter que chorar juntos. Vamos ter que semear juntos. Sabe o que me consola? É saber que nós vamos chorando, mas voltamos com júbilo, trazendo os feixes. E os feixes são vidas sendo transformadas. Eu oro nesse momento para que o Senhor toque o teu coração. Nós fizemos alguns meses atrás uma assembleia com os membros dessa igreja. Colocamos esse sonho em assembleia, e a assembleia toda, unanimemente, concordou em sonhar conosco. E eles decidiram doar tudo que eles podiam, o máximo que eles podiam. Mas ainda assim não é suficiente. Então, teoricamente, nós não poderíamos dar esse passo, mas quando Deus diz: marche, ainda que o mar esteja fechado, a gente vai marchar. Amém. E eu sei que Deus vai usar muitos aqui e vai fazer grandes coisas. A gente essa semana reuniu e pensou: olha, vamos lançar uma campanha. E quantas pessoas podem dar tanto?
sabe, decidimos crer e andar por fé de que Deus vai levantar quem Ele quer, para dar quanto Ele quer. E nós vamos descansar nele. E eu sei que daqui desse espaço se levantarão homens e mulheres generosos, dispostos a investir mais no reino de Deus e nas causas eternas. Sonha conosco. Sonha conosco. Não é sobre um novo espaço, mas sobre muitas vidas que serão transformadas naquele lugar. Sabe, quando nós fomos começar essa igreja, nós não tínhamos recurso nenhum, então eu fui conversar com uma pessoa para ver se ele cedia um espaço para nós num restaurante que eu propus ele alugar. E enfim, aquela conversa não teve sucesso nenhum. Ele disse: olha, não tenho interesse, eu vou levar você em casa, vou te dar uma carona. E quando eu saí do carro dele, eu saí muito frustrado. Muito frustrado. E ele me disse por mensagem, minutos depois, que quando eu saí, o Espírito Santo entrou naquele carro e tocou o coração dele. E ele disse que daquele primeiro ano da igreja, ele ia se comprometer financeiramente e ajudar essa comunidade que estava surgindo, e ele não é dessa igreja. E sabe o que Deus me disse? Eu vou levantar quem eu quiser, porque é um privilégio para as pessoas participarem da minha obra. E eu entendi que às vezes nós precisamos andar por fé para experimentar as promessas de Deus. Nós vamos cantar uma canção que diz: Ele é fiel, aquele que começou a boa obra é fiel. E eu queria convidar você a nesse momento levantar um clamor, porque nós cremos que Deus fará grandes coisas nesse lugar. Aliás, entre nós, porque esse lugar aqui nós já estamos dizendo tchau. Glória do Senhor, celebre Ele com uma forte salva de palmas. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo que esse dia nunca vai chegar, parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com os meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre o ser. Agora canta esse refrão com todo o seu coração. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, nós não vivemos dos nossos olhos, mas a nossa fé. Ele é fiel, Ele há de fazer grandes coisas, Ele é fiel. Nós estamos sonhando com vidas sendo transformadas, casamentos sendo restaurados, jovens rendendo-se ao Senhor. É sobre o nome daquele que é o Senhor Jesus. Não há nome como o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de sonhar os teus sonhos, pelo privilégio de semear uma colheita que será espiritual. Obrigado, Senhor, pela honra que Tu nos dá de nos envolver em causas eternas. Eu sei, Deus, que Tu há de levantar as pessoas nesse lugar para sonhar esse sonho, porque esse sonho não é nosso sonho, é Teu sonho. Esse espaço, Senhor, foi forjado em oração. Nós oramos, nós clamamos, ouvimos a Tua voz, temos convicção dessa direção e sabemos que Tu faz milagres entre nós. Queremos experimentar, Senhor, os Teus milagres, o Teu maná. Deus, que esse espaço não nos sirva de recurso
excesso de vaidade. Que esse espaço, Senhor, não nos tire da visão. A visão que Tu nos deu ainda é a mesma. Mas esse espaço será uma ferramenta nas Tuas mãos. Tu serás glorificado, Senhor. Sabemos que Tu és aquele que manda a provisão. E nós temos apenas 1/4 daquilo que nós precisamos para entrar naquele espaço. Mas, Senhor, 5 pães e 2 peixinhos já são muitos se colocados nas Tuas mãos. Aleluia. E nós colocamos tudo que temos e tudo que somos. Toma-nos, Senhor. Toma-nos. Direciona-nos. Usa essa igreja para a Tua honra e glória. Põe esse sonho em cada coração aqui. Que nós possamos nos comprometer, Senhor. Que possamos semear juntos, chorar juntos e colher juntos para a Tua honra e glória. Deus, vamos precisar muito de novas pessoas servindo. O espaço é 4 vezes maior, então nós vamos precisar ter 4 vezes mais voluntários. Ah, Senhor, tira muitos que estão aqui nas cadeiras e põe eles em serviço. Vamos precisar orar muitos, porque essa igreja caminha de joelhos. Então, Senhor, nos desperta a oração e faz aquilo que Tu tens já separado e planejado para cada um de nós. Não é sobre um novo espaço. A nossa alegria é sobre muitas vidas que serão transformadas naquele espaço. Obrigado, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Aquele que começou a boa obra é fiel. Aquele que começou a boa obra Cante bem forte. em minha vida Só a igreja, cante bem forte. é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Se Ele é fiel, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o reino do Senhor, aqui na terra e no céu. Todo desafio parece menor se for compartilhado. E esse é um grande desafio para poucas pessoas. Mas se juntos enfrentarmos esse desafio, ele será bem menor. Ore. Conversa com Deus sobre comprometer-se com essa obra. Envolver-se. Investir naquilo que Deus tem para nós, nas causas eternas. Não é sobre um novo espaço, é sobre vidas transformadas no novo espaço. E que o Senhor nos use para glória e honra dele. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça revelada no Filho Jesus, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam conosco, nos movendo à vontade dele, para honra e glória do nome dele. Que assim seja. Amém. Louve ao Senhor com as suas palmas. Celebre aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Deus abençoe todos vocês. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel. Não desistirá enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Se Ele é fiel, se Jesus é fiel, não descansa.